Aqui é o Nilson Alves e este é o seu canal Nilson Sukita, iniciando para vocês mais um vídeo. Isso mesmo, hoje é quinta-feira, dia 14 do mês de novembro do ano de 2019, 19 dias. Muito bem, hoje é quinta-feira, mas tem cara de sexta-feira. Por quê? Amanhã é sexta-feira, dia 15 de novembro de 2019, 15 de novembro, feriado da Proclamação da República, né? E uma curiosidade sobre o 15 de novembro. 15 de novembro é é o nome que mais tem logradouros, né, com esse nome, ou seja, temos mais ruas com o nome de 15 de novembro. Né? Se você for analisar, em toda a cidade do Brasil, quase todas as cidades, pequena, grande, média metrópole, grande metrópole, quase todas as grandes cidades do país, você encontra, né, a nomenclatura de 15 de novembro em alguma rua, né? Aqui perto, né, no centro de São Paulo, temos a rua 15 de novembro. Em outras cidades, tem a rua 15 de novembro, Avenida 15 de novembro, 15 de novembro e 7 de setembro sempre é o nome de rua, e 13 de maio também, né? Que a gente sempre encontra em quase todas as cidades do Brasil. Por que 13 de maio? 13 de maio, para quem não lembra dos livros de história, foi o dia que aconteceu a abolição da escravatura, né? A famosa Lei Áurea, que foi assinada pela Princesa Isabel no dia 13 de maio de 1888. A partir daí, várias cidades colocaram o nome de 13, né? 13 de maio em várias logradouros, né? Inclusive em São Paulo temos no bairro de Santo Amaro, o bairro na qual eu fui registrado, nasci naquela região, tem o nome de uma estação chamada Largo 13. Tem uma estação de metrô chamada Largo 13 por causa do 13 de maio, é homenagem a essa data. Mas todas as cidades do Brasil você encontra 13 de maio, né? Assim como 7 de setembro, né? Em São Paulo, aqui eu ainda tem um Largo 7 de setembro, mas em várias cidades como Curitiba tem a Avenida 7 de setembro. Curiosamente, no dia 7 de setembro eu estive na rua 7 de setembro, né? Eu acho que eu gravei vlog de lá, se não me engano. Em várias cidades, acho que em Minas tem 7 de setembro, lá em Belo Horizonte. Na Bahia parece que eu já vi o nome 7 de setembro. Em várias cidades tem 7 de setembro, né? E o 15 de novembro já é mais difundido, né? Por quê? É Proclamação da República. Por que a Proclamação da República? Até então, o regime governamental do país, até 1889, né? Um ano depois da Lei Áurea, né? Do 1888. Então, esse fim da década de 80 do século XIX foi muito importante para o nosso país, para o Brasil. E aí o que acontece? Praticamente já era o fim de feira, o final aí da família real, né? O fim do governo imperial do Brasil, né? Já estavam, né? Soltaram a lei, fizeram a Lei Áurea, então já estava querendo. Na verdade, tudo foi um acordo, né? Político. A questão da proclamação da República, para quem lê a história, vê que na verdade é um acordo político, né? Não houve guerra, não houve banho de sangue, ninguém matou ninguém, não houve assassinato, não houve nada. Foi apenas um acordo político, porque o Império já estava de saco cheio, já tinha conquistado o que eles tinham que conquistar, né? Não via mais, tipo, eles não inspiravam mais nada no Brasil, já saquearam o que tinha que saquear no Brasil, da família real, e já acabaram com os índios, já ferraram o país todo, então resolveram adotar aí a questão, entregar, né, aos militares, e começaram a adotar o sistema de república que já havia em vários países, né, inclusive até aqui da América do Sul, já tinha esse esquema de república. Até países da Europa já tinham adotado esse esquema de república, e aí criaram, né, através aí do Marechal Deodoro Fonseca, o sistema de república, né. Até então era monarquia, era uma família que mandava, né, através de seus descendentes, né? Dom João VI, Dom Pedro I, Dom Pedro II, Princesa Isabel, sempre essa cronologia, né? E aí criaram a República, que é um representante, né? Que não tem nada a ver com família,
vira o presidente, eleito presidente, em 4 ou 5 anos, não sei como é que era na época, depois era eleito outro presidente para tomar o mandato, para ficar com o mandato para governar o Brasil. Tipo um civil, vamos dizer assim, né? Não é que é civil, a gente como fala, plebeu, leigo, né? Que não é nada a ver com a família real. E usaram esse sistema de república. E aí o Brasil começou a adotar e o primeiro presidente foi o Marechal Deodoro da Fonseca, que na verdade foi aclamado o presidente, ele não foi eleito. As primeiras eleições só foi acontecer em 1891 ou 92 mais ou menos, né? Mas o Marechal Deodoro foi proclamado presidente e depois para poder convocar as eleições, para poder introduzir Câmara de Deputados, Câmara do Senado, se bem que já existia uma espécie de Câmara dos Deputados na época, né, que era chamada de Câmara dos Comuns, né? Senado também já existia, só que aí passou a ser praticamente da República, né? Aí criaram o cargo de governador, ou seja, começaram aí a criar a forma republicana de governar, né? E muitos até hoje discordam, né, desse formato republicano, outros acham que tem que voltar a monarquia. Eu já vi muita gente aí de canal de direita. Vou falar do canal do Maro, do professor Maro. Ele chegou a fazer um vídeo. Eu parei de acompanhar o canal dele há 2 anos. Ele é defensor do Bolsonaro também. Eu parei de acompanhar o canal dele faz uns 2 anos, por aí, porque ele começou a falar uma asneira. Eu vi um vídeo dele em 2016, que não é, esse cara não é asneira, que ele estava colocando numa discussão se a monarquia poderia voltar, se poderia ser uma boa no Brasil de agora, com corrupção e tal, e muitos até que mandaram mensagem concordam. Eu acho que não, acho que a monarquia não encaixaria na modernidade do mundo hoje, né? A monarquia é um governo de família, e aí o que acontece? Os interesses do povo ficam na mão de uma família. Se a família não gosta de determinadas coisas, o povo está ferrado. É muito complicado isso. Por isso que eu acho que a forma representativa de república que nós temos hoje é o que tem que existir, né, no mundo. Não pode existir, porque a monarquia, se você for analisar, se você for conceitualizar, a monarquia é uma forma de ditadura, se você for analisar. É uma ditadura que é aceita, vamos dizer assim, né? Claro que depois as ditaduras foram governos que seriam democráticos e republicanos, que foram aí, que tomaram posse e tal. A monarquia é a mesma coisa, porque o rei, se bem que nem praticamente poucos países hoje que tem monarquia, o rei não manda nada. Mas na época o rei, né, não estou falando de 1800 para trás, século 19, 20 para trás, o rei tinha o poder absoluto, ele tinha o absolutismo, né, total. Ele tinha o poder total de tudo. Ele mandava em tudo, mandava até nos comportamentos do povo, né? Era assim, era praticamente uma ditadura que havia. Praticamente todos os países do mundo, né? Aqui no Brasil não era diferente, né? Que tinham reinado o império. Que na verdade é a mesma coisa, se você for analisar, for contextualizar, né? Então você tinha o rei mandava em tudo. Até no jeito de você vestir, você tinha que ficar quieto. Se o rei falar que todo mundo tem que ficar com cabeça raspada e com camisa verde, todo mundo tem que estar com cabelo raspado e camisa verde. E dá amém. Você não poderia bater de frente, porque senão você morreria. Eles matariam mesmo. Era uma coisa, digamos, bem boçal, bem, digamos, bem selvagem, né? Então é uma forma de ditadura. Né? A monarquia era uma ditadura, se você for analisar, mas era uma coisa legalizada. E a república veio para poder democratizar, para fazer o quê? O povo ter voz. E o representante do povo está no poder. Claro que é um poder que tem que ficar pouco tempo, né? Por exemplo, o presidente ele tem que ficar 5 anos ou 8 anos e tem que passar o cargo para um outro candidato ou outra pessoa que foi eleita. Pode ser do mesmo grupo político, mas tem que ser eleito do voto do povo, né? É assim que é a república, né? É assim que tem que ser a república, né? Que em alguns países não é assim, né? A gente vê aí vários países do mundo aí, né? Teve países aí que tentou, vou falar Bolívia, né? Tentou fazer o fraude, né? Por Morales ficar mais um mandato, aí foi lá, pá, pressionou, ele saiu da Bolívia, foi pro México, aí vão convocar novas eleições, aí tem a Venezuela aí com Maduro
mandando no país desde a época do Chaves, né? Aí você vê a Coreia do Norte, Coreia do Norte nem se fala, né? Coreia do Norte não é um país, parece que é um mundo paralelo no meio do mundo, né? É uma coisa, eu tenho até nojo de pensar que tem vida, tem coisas na Coreia do Norte. Dá um nojo, cara. Eu tenho um nojo. Não um nojo do povo. O povo norte-coreano não tem nada a ver com os imbecis que estão lá. Pelo contrário, né? O povo norte-coreano é o que mais sofre, mais paga no mundo. Pelas burradas dos seus governantes. Só que dá nojo disso. Dá nojo dos governantes que estão lá, como eu tenho nojo dos governantes da Venezuela. Nada, o povo é uma coisa. Eu estou tendo nojo dos governantes, tendo nojo do país no formato que é governado pelos governantes, como ele teria nojo no Brasil, né? Ou seja, eu peguei nojo só de pensar da Coreia do Norte. Ela é uma ditadura. Muitos países que tem um tal de califado, que é também uma forma de uma monarquia, se você for analisar, né? Tem um sheik, que é o rei, no caso que acontece em países como o Catar, que vai sediar a próxima Copa, o Emirados Árabes, a Arábia Saudita, né? Só que no restante do mundo tem a democracia baseada na questão republicana. Muitos falam, mas a Inglaterra tem o reinado, tá? Mas a Inglaterra, o Reino Unido, né, melhor dizendo, lá é o seguinte: por questão histórica e tradicional, a rainha da Inglaterra continua lá, ela é a chefe de estado principal da Inglaterra, né? Quando tem reuniões, ela participa de reuniões na ONU, em vários outros lugares, com o primeiro-ministro. Só quem é o governante máximo do Reino Unido é o primeiro-ministro, que acho que é o Boris Johnson, se não me engano. Eu ia falar Theresa May, não, ela saiu. O primeiro-ministro. O primeiro-ministro, ele tem poderes de presidente da República, né? Ele tem poder. A rainha da Inglaterra, na verdade, era só um objeto de figuração. Simples assim, simples assim. Quem comanda, quem toma as leis é o primeiro-ministro, que é eleito pelo povo, né? Então o primeiro-ministro é o governante de fato na Inglaterra, não só na Inglaterra, em outros países, no Japão também, tá? O Japão é o mesmo sistema, você tem o imperador que é reverenciado e tal, mas quem governa, quem solta a verba é o primeiro-ministro, né? E na Inglaterra, se você for analisar, se não me engano, pode estar errado, tá? A rainha não se mete muito nisso aí, porque ela tem muitos, até primeiro-ministro, que não era a favor da rainha, né? São coisas que acontecem, né? Na Espanha é a mesma coisa. Na Espanha você tem um rei, mas é digamos, o primeiro-ministro que administra. No caso de outros países como a Itália já é a república parlamentarista. Já é uma república, só que não é o presidente. Você tem o primeiro-ministro, né? Que seria a república de coalizão, né? É o primeiro-ministro, que seria o presidente da Câmara, fosse o chefe geral no Brasil. Vamos dar um exemplo. Isso repete em outros países do mundo. No Brasil já é a questão aí do presidencialismo, né? Não é absolutista, né? O presidente, vamos deixar bem claro aqui, o pessoal aí iludido pela questão do Bolsonaro não é absolutista. O Bolsonaro não manda sozinho. O Bolsonaro ele tem que ter o Congresso, tem que ter o Judiciário, tudo trabalhando a favor. Se ele, por exemplo, soltar uma regra e o Congresso for contra, o Judiciário for contra, acabou, né? Aqui, isso que é república. O Brasil é um país que é um país republicano, assim como os Estados Unidos. O presidente tem, o poder tem, só que não é o poder absoluto, né? Depende dos deputados que foram eleitos por nós. São nossos representantes, né? Isso o povo não pensa muito nisso, né? Bom, pessoal, então isso foi o assunto sobre a República, né? Dia 15 de novembro, dia da República. 15 de novembro, curiosidade, tem muito time de futebol com o nome 15 de novembro, né? Temos o 15 de novembro de Piracicaba, 15 de novembro de Jaú, 15 de novembro de Campo Bom, que agora está licenciado. Tinha o 15 de novembro de Caraguatatuba, também licenciado. E tem outros 15 de novembro pelo Brasil aí. E é uma data muito importante porque várias ruas de várias cidades tem pelo menos uma cidade que você vai ter uma rua 15 de novembro. Toda cidade tem uma rua com o nome 15 de novembro. Mesmo que seja uma ruazinha ou uma avenida grande. Uma pracinha, é 15 de novembro. Sempre, né? Eu falei que tem 3 datas, inclusive
três nomes, que na verdade são três datas, que é os nomes que tem maior, como fala? São os nomes que mais tem logradouros, que é o 15 de novembro, 13 de maio e 7 de setembro, né? Aí depois são nomes como Dom Pedro, José Bonifácio, Benjamin Constante e Princesa Isabel, esses nomes aí. Getúlio Vargas, curiosamente, Getúlio Vargas é um nome do ex-presidente que você tem em maioria das cidades do Brasil. Em algumas cidades com o nome de Getúlio Vargas, e tem cidades que tem o nome só de Presidente Vargas, no caso do Rio de Janeiro. Em São Paulo, curiosamente, uma questão aí de uma briga lá da 32, na cidade de São Paulo não tem o nome Getúlio Vargas, mas em várias cidades da grande São Paulo e do interior paulista você encontra ou Presidente Vargas ou Getúlio Vargas, né? Ou seja, só na cidade de São Paulo que o Getúlio Vargas foi boicotado, mas você vai aqui em cidades aqui próximas aqui na grande São Paulo, você encontra Getúlio Vargas sem nome de rua. Né, uma curiosidade para vocês. Bom, aqui é um pouquinho de política, de logradouro, da data de 15 de novembro, que representa 15 de novembro. Né, as pessoas vão amanhã curtir o feriado, mas não sabem o que se trata. Né, e é um dos feriados mais importantes do Brasil. Isso estou falando no aspecto nacional, tá? Assim como o 7 de setembro e o 21 de abril, né, que é o dia de Tiradentes. Bom, um abraço para você e fui.